Imagine um porto em que o cheiro do sal se mistura ao piche das lajes e ao metal que reluz em caixas lacradas. Um emaranhado de cordames, gritos de contramestres e moedas amassadas que parecem cantar promessas de riqueza. A Europa, ao mesmo tempo que se fechava em cortes e estaleiros, escancarava-se ao Atlântico. Novas rotas, novas posses, novas contas que precisavam ser feitas. Esse gesto, transformar rotas em tesouros e políticas em balanças, foi o que se chamou mercantilismo. Nesta viagem por mapas, cofres e políticas, será descrito o que era o mercantilismo, como funcionavam suas práticas, quem o formulou e quem o sofreu, e por que as pegadas daquela economia ainda aparecem nas relações do mundo contemporâneo. Se você assiste daqui de uma cidade distante, deixe nos comentários de onde fala. Fique até o fim e, se quiser receber mais conteúdo como este, inscreva-se no canal. No limiar entre a crise do feudalismo e a consolidação dos estados modernos, surgem forças que moldariam séculos. Reis que aprendem a contar com mercadores, mercadores que se organizam em companhias, capitais que se transformam em navios. O mercantilismo não foi apenas uma doutrina teórica, foi um conjunto de práticas e instituições que procuravam traduzir poder político em saldo positivo de metais preciosos. Em termos simples, tratava-se de pensar a riqueza de um reino em unidades de ouro e prata, de enxergar o comércio internacional como um jogo de soma fixa em que ganhar um era tirar do outro. A balança comercial, a diferença entre exportações e importações, tornou-se métrica e objetivo. Vender mais ao exterior, comprar menos, acumular metais. As vozes que justificaram e aperfeiçoaram essas ideias eram múltiplas. Jean Bodin, no século XVI, propôs que a estabilidade do Estado dependia de sua habilidade de mobilizar recursos, inclusive através de políticas que favorecessem a entrada de metais. Em Nápoles e Lisboa, discutia-se a mesma equação. Em Castela, o fluxo de prata vindo das Américas reforçava a convicção de que o metal era a base do poder. Antônio Serra, no sul da Itália, tentou analisar como uma cidade-estado poderia prosperar com manufaturas protegidas. Thomas Moon, em Londres, traduziu a balança comercial em prática política, recomendando que a Inglaterra vendesse ao exterior mais do que comprava, mantendo mercados cativos e incentivando manufaturas. Mais adiante, Colbert, ministro de Luís XIV, personificaria o colbertismo, intervenção estatal intensa para fomentar indústria e comércio, sempre com olhar na balança e nas companhias que monopolizavam rotas. Para entender os mecanismos, é preciso entrar nos portos. Em Sevilha, logo após 1492, os navios traziam prata do Novo Mundo que chegava em caixas seladas até os armazéns reais. Um escrivão anotava pesos, um contador fazia somas. O brilho da prata ocultava uma outra face, a inflação que essas entradas provocava. A chamada Revolução dos Preços, iniciada no século XVI, não foi fenômeno mágico, mas consequência da abundância relativa de metais preciosos que mudou a relação entre moeda e bens na economia. Mercadorias anteriormente escassas se tornaram mais caras, salários oscilavam e as economias rurais, que dependiam de relações locais de troca, viram-se pressionadas por novos preços e impostos. Dramatização. «Mestre, quanto pesa esta prata?» perguntou um tesoureiro, batendo o dedo na caixa. «O suficiente para comprar fardos de lã e navios», disse o outro. «Mas o preço da farinha subiu e o povo reclama». «Que importa o povo se a coroa precisa pagar os soldados?» murmurou um contador com os olhos nos números. Fim da dramatização. A acumulação de metais, chamada metalismo, era entendida como sinônimo de riqueza nacional. A prática, porém, forçava escolhas políticas. Impor restrições às importações, subvencionar exportações, criar monopólios controlados pelo Estado. Surgiram as companhias privilegiadas, companhias das Índias, companhias de comércio que recebiam cartas régias, direitos exclusivos de comércio e, na prática, poderes administrativos em áreas coloniais. Eram, ao mesmo tempo, instrumentos de expansão e de concentração de lucros.
Um capitão ao serviço de uma dessas companhias podia, em uma viagem, transformar a vida de povos inteiros. Estabelecia feitorias, contratava mercenários, organizava trocas que, por vezes, se tornavam imposições. As feitorias e as plantações coloniais faziam parte do sistema atlântico triangular. Tecidos europeus e mercadorias manufaturadas partiam para a África, onde eram trocadas por escravizados. Estes eram levados ao Novo Mundo para trabalharem em minas e plantações. Os produtos coloniais, açúcar, tabaco, algodão, metais, retornavam à Europa. Não há como tratar esse sistema sem reconhecer o caráter coercitivo e desumano que sustentou uma parte crucial da acumulação mercantilista. O trabalho forçado em minas e plantações, as condições precárias, as rupturas familiares e culturais somaram-se ao cálculo econômico e moldaram demografias inteiras. Quando se fala de lucro do palácio, é preciso que se fale também do preço humano cobrado nas serras e nos canaviais. As manufaturas mercantis, por sua vez, revelam outra faceta, o esforço por transformar matérias-primas em bens de maior valor agregado dentro da metrópole. Os estados investiram em oficinas, controlaram entradas de mercadorias estrangeiras e estabeleceram regimentos laborais. Em França, Colbert criou um sistema de corporações e proteções para garantir que tecidos, armas e produtos coloniais fossem transformados em produtos franceses e vendidos com vantagem. O objetivo não era apenas ganhar mais metais, era construir uma capacidade industrial forte e independente. Nem todas as experiências foram iguais. A Espanha, com Potosí e as minas mexicanas, viu afluir prata em volumes que pareciam milagrosos. Em curto prazo, a coroa se fortaleceu, pagou exércitos, manteve alianças e financiou guerras. Em longo prazo, porém, a dependência dos metais espanhóis criou vulnerabilidades. A economia espanhola importava manufaturas estrangeiras e vivia com déficits em setores produtivos domésticos. A prata, que deveria ser riqueza, tornou-se às vezes ilusão, brilho enganoso que escondia fragilidades estruturais. A Inglaterra, por outro lado, construiu gradualmente uma base naval e manufatureira que, ao proteger seus mercadores e investir em navegação, preparou-se para as transformações que culminariam na Revolução Industrial. A diferença entre extrair metal e construir manufaturas explicita uma das contradições do mercantilismo. Políticas que favoreciam acúmulo imediato nem sempre geravam desenvolvimento sustentável. As companhias privilegiadas ilustram bem esse nó. A Companhia das Índias Orientais Inglesa e a Companhia das Índias Holandesas foram mais que redes comerciais. Eram instrumentos de administração, guerra e colonização. Eram capazes de negociar tratados, cobrar taxas, contratar exércitos privados. Esse casamento entre capital privado e respaldo estatal ampliou o alcance do mercantilismo, mas também germinou tensões. Monopólios provocavam contrabando, restrições às importações estimulavam mercados paralelos. A tentativa de controlar tudo no papel encontrava a realidade da navegação, dos capitães oportunistas e dos mercados que resistiam à coerção. É preciso então retornar às ideias que justificavam tais políticas. Para um mercantilista, riqueza era estoque, cofres cheios, metais empilhados. Para um liberal do século XVIII, liderado por pensadores como Adam Smith, riqueza era fluxo e produção. Era o trabalho, a especialização e a liberdade de trocar que geravam prosperidade. Smith atacou o cerne do mercantilismo, a ideia de que o comércio internacional era um jogo de soma fixa. Em A Riqueza das Nações, argumentou que as restrições e privilégios estatais distorciam mercados e impediam a divisão do trabalho que aumentaria a produtividade. A crítica de Smith não só foi intelectual, serviu de base para reformas, desmonte de monopólios e transformações que pouco a pouco redefiniram a economia europeia do século XIX. Mas os choques provocados pelo mercantilismo deixaram marcas duráveis.
A inflação causada pela entrada maciça de metais gerou desrestribuições de renda, que afetaram camponeses e trabalhadores urbanos. As estruturas coloniais criaram sistemas de exploração que persistiram em formas diversas após as independências. E as instituições nascidas nesse período, alfândegas, marinhas de guerra, corporações comerciais, moldaram trajetórias estatais e corporativas que influenciam ainda hoje a geopolítica e as relações comerciais. Para ilustrar de forma próxima, imagine Antuérpia e Lisboa como nós de um tecido maior. Em Antuérpia, armazéns cheios, cartas de câmbio e mercados financeiros embrionários mostram que o mercantilismo não era apenas metais, mas também crédito e papel que representava riqueza. Em Lisboa, o entreposto fazia-se ponto de desembarque e redistribuição. Oficiais contavam e recontavam, e as vias de contrabando se misturavam às oficiais. Em Londres, o estaleiro fervilhava de atividade. A Royal Navy, nascida da necessidade de proteger as rotas, se tornaria peça central de um projeto nacional que via no controle do mar a condição da prosperidade. A rotina dos homens e mulheres que fizeram esse sistema é tantas vezes perdida na grandiosidade das contas. Marinheiros que navegavam meses sem garantia de voltar, mercadores que arriscavam capitais para obter concessões, trabalhadores em manufaturas que respondiam a padrões disciplinares rígidos. Nos engenhos sugarais dos trópicos, as mãos que cortavam cana e carregavam cargas não negociavam suas vidas, eram compradas, vendidas e submetidas a regimes de trabalho brutal. O mercantilismo, para funcionar, precisou desse entrelaçamento: coerção e mercado, Estado e companhia, lucro e força. À medida que as ideias mudavam e a tecnologia avançava, os instrumentos do mercantilismo mostraram suas contradições internas. A abundância de metais fomentou a inflação. A proteção a manufaturas atrasou, em alguns casos, a competição e a inovação que surgiram onde mercados mais livres permitiram especialização. O próprio reforço estatal, que pretendia proteger a economia nacional, às vezes engessava. Em outras palavras, o mercantilismo ajudou a construir estados fortes e impérios vastos, mas também plantou as sementes do seu próprio desgaste. A sequência de políticas protecionistas, levas de subsídios e cartas de privilégio não funcionava de forma homogênea. A Holanda, por exemplo, encontrou na combinação de comércio aberto e inovação financeira uma vantagem comparativa. Suas companhias, embora monopolistas em letras, foram eficientes em operar redes globais e sistemas de financiamento que permitiram rotatividade de capital. A França, sob Colbert, tentou orientar a economia pelo topo, organizando manufaturas e regulando qualidade. A Inglaterra, com Thomas Moon e a escola mercantilista inglesa, desenvolveu a noção prática de balanço comercial, que guiou sua política marítima e, com o tempo, converteu-se em terreno fértil para as mudanças econômicas que viriam. Contrabando e resistência mostraram que o poder do Estado tinha limites. Enquanto portos oficiais controlavam entradas e saídas, pequenos navios costeiros e mercadores locais encontravam formas de driblar restrições. Em muitas regiões, a economia informal cresceu como resposta a políticas rígidas. Em outras, alimentou a corrupção que corroía a autoridade que se pretendia consolidar. A tensão central do mercantilismo pode ser sintetizada assim: o mesmo impulso que buscava acumular riqueza para fortalecer o Estado, frequentemente impedia a formação de uma economia interna robusta e diversificada. Políticas de curto prazo, impostos sobre importações que protegiam manufaturas incipientes, subsídios destinados a garantir exportações, podiam, ao mesmo tempo, bloquear concorrência e inibir inovação. A visão centrada no estoque de metais não captava a complexidade das economias que se transformavam em mercados dinâmicos. Enquanto essas questões se desenrolavam, novas instituições e ideias emergiam. O desenvolvimento das práticas bancárias, das letras de câmbio e dos mercados de capitais permitiam aos mercadores financiar expedições maiores e arriscarem em empreendimentos mais complexos. Essas formas financeiras criaram autonomia e dinamismo econômico. Ao mesmo tempo, acentuaram desigualdades, pois nem todos tinham acesso ao crédito ou à infraestrutura necessária para competir.
A narrativa mercantilista tem um fio condutor, que volta sempre: o papel do Estado. Sem dúvida, os Estados modernos nasceram fortemente marcados por essas políticas. A criação de marinhas, de sistemas fiscais e de burocracias centralizadas foi facilitada pela lógica mercantilista que exigia organização para proteger e extrair riqueza. Os tribunais, as cortes de contas, os oficiais de marinha e os gabinetes de finanças foram todas peças necessárias de um mecanismo que transformava ouro em poder e poder em capacidade de articular cidades e impérios. E, contudo, o fim do século XVIII e o início do século XIX trouxeram questionamentos e rupturas. As críticas do pensamento liberal, exemplificadas por Adam Smith, ecoaram em reformas que questionaram privilégios e abriram mercados. A Revolução Industrial introduziu novas formas de produção que desafiaram a lógica do mercantilismo. A riqueza passou a ser medida também em capacidade produtiva, em máquinas e em processos, não somente em cofres. Algumas políticas mercantilistas se adaptaram, outras foram abandonadas. No entanto, a história não termina em 1800. As lições e feridas persistem. Programas de proteção industrial reaparecem sob outras formas. Corporações com influência sobre governos lembram as companhias privilegiadas. Assimetrias globais nas cadeias de valor ecam as relações metrópole-colônia. Quando hoje se discutem tarifas, subsídios e acordos comerciais, há ecos daquela velha balança que queria medir todo o valor em metal. Nós herdamos instituições, desigualdades e práticas que pedem análise crítica e compreensão histórica. A essa altura, já se delineiam casos que merecem análise pormenorizada. A Espanha, com seu metalismo, mostra como um fluxo enorme de prata pode provocar tanto poder quanto dependência. O resultado foi uma economia que se tornava vulnerável ao ciclo das guerras e ao consumo de bens estrangeiros. A França, sob a égide de Colbert, buscou industrializar e regulamentar, com ganhos de organização e custos de rigidez. A Inglaterra, por fim, combinou política naval, apoio a manufaturas e inovação financeira para, pouco a pouco, construir vantagem competitiva que desembocaria no salto industrial. Cada percurso tem nuances, fatores geográficos, estruturas sociais, redes de comércio e decisões políticas que não se repetem mecanicamente. Antes de avançar nas histórias específicas e nas tramas humanas que ilustram cada estratégia, é necessário explicar com clareza três conceitos centrais: metalismo, balança comercial e protecionismo. Metalismo, como já foi esboçado, é a crença de que metais preciosos são a medida e fim da riqueza. Balança comercial é o instrumento prático, registrar quanto se exporta em valor versus quanto se importa. Protecionismo é o conjunto de medidas destinadas a favorecer a produção interna, tarifas, subsídios, proibições de importação. Cada um desses elementos foi usado de formas diversas com eficiência variável e custos sociais que, em muitos casos, recaíram sobre os mais vulneráveis. Ao explicar esses conceitos, também se revela um fio prático, como o mercantilismo se traduzia em leis e atos. Leis de navegação que exigiam que certos produtos fossem transportados apenas em navios nacionais. Tarifas que encareciam importações concorrentes. Privilégios concedidos a companhias que, na prática, controlavam mercados inteiros. Essa legislação visava fechar mercados e abrir saldos favoráveis na balança, mas também fomentava resistência, contrabandistas, mercados paralelos, pressões internas por liberdades econômicas. Se olhar de perto, em Londres do século XVII, havia debates acalorados entre mercadores e intelectuais sobre o que era melhor para o reino. Thomas Moon escreveu com convicção a favor do aumento de exportações e do controle das importações. Seus argumentos foram práticos, que o emprego e a produção interna deveriam ser estimulados por políticas que favorecessem excedentes comerciais. Já Adam Smith, um século depois, ofereceria uma alternativa sistemática, que o livre comércio e a especialização eram caminhos mais eficientes para aumentar a riqueza geral. A diferença entre Moon e Smith não era apenas teórica, era sobre o papel do Estado, sobre quem deveria decidir e como organizar a economia.
Em seguida, o roteiro seguirá para estudos de caso mais detalhados, aprofundando Potosí e o impacto da prata na Espanha, a trajetória inglesa rumo à supremacia naval e industrial e o colbertismo francês como tentativa de engenharia econômica. Também serão abordados fenômenos transversais, a revolução dos preços, o papel do contrabando, as mutações demográficas nas colônias e as respostas políticas que buscaram, às vezes tardiamente, corrigir as distorções. Por ora, resta imaginar o som de um taxador batendo moeda, o ranger das máquinas nas primeiras oficinas e o suspiro de um marinheiro que contempla o horizonte sabendo que, para muitos, a travessia é caminho sem retorno. Essas imagens conduzem a uma pergunta que atravessa a história. Como transformar riqueza em desenvolvimento sem cometer no processo violência sistemática contra outros seres humanos? É uma pergunta que ausculta o presente enquanto remexe às cifras do passado. Potosí ergue-se como um fim e um começo. Fim das esperanças indígenas, começo de uma economia que mediria vastas distâncias por grão de prata. O Cerro Rico foi descoberto em 1545 e, em pouco tempo, transformou uma cordilheira andina em uma máquina de extração. Minas que ontem pertenciam a comunidades e ritos passaram a funcionar segundo um outro ritmo, o do imposto, da encomenda adaptada, da mita. O que os espanhóis aproveitaram foi um instrumento já existente no Império Inca, a repartição obrigatória do trabalho, e o converteram numa engrenagem voltada para produzir metal ao preço da vida de dezenas de milhares de pessoas. Não há como falar de Potosí sem ouvir o ruído das picaretas, o chiado das cargas de cinabre sendo levadas aos fornos, o peso dos mercúrios trazidos para o processo de cianuração e amalgamação que, a partir do fim do século XVI, acelerou a produção. A amalgama permitiu extrair prata de veios pobres, mas trouxe consigo outra mercadoria sombria, o mercúrio. Ribeiros, solos e corpos humanos absorveram esse subproduto. Não há só cifras nas crônicas, há doenças, infertilidade, êxodo de comunidades inteiras, um envenenamento lento que deixou marcas no solo e nas memórias. Do ponto de vista econômico, a prata de Potosí teve dois destinos principais que explicam por que ela alterou tanto a economia ibérica e o sistema mundo. Parte significava pagar guerras, manter exércitos e sustentar cortes. Outra parte cruzava o Atlântico e, pela rota de Manila, seguia até o Pacífico, onde a demanda chinesa a um preço fixo transformou a prata europeia no lubrificante das trocas asiáticas. A prata que saía das montanhas andinas tornava-se moeda nas praças chinesas, pagava seda e chá e criava uma ponte comercial que atava a América, Europa e Ásia em fluxos monetários inéditos. O efeito macroeconômico disso veio sob a forma da chamada Revolução dos Preços. Quando uma grande quantidade de metal entra em um sistema monetário relativamente fechado, os preços tendem a subir. Séculos de registros mostram como, do final do XV ao século XVII, a Europa ocidental viveu uma inflação prolongada. Alimentos, salários e contratos reajustaram-se para um novo patamar. Para alguns, a inflação foi uma benesse. Devedores pagaram dívidos em moeda desvalorizada. Mercadores viram suas margens crescer quando conseguiram transformar o metal em bens que mantinham valor real. Para muitos outros, especialmente pequenos proprietários e rentistas com rendas fixas, a vida ficou mais onerosa. E a Espanha? A Espanha, a abundância de prata não se traduziu em uma revolução industrial ou em um sistema produtivo autônomo. Muito do metal retornou ao circuito de consumo e de financiamento de conflito. Pagar empreiteiros, comprar bens importados, financiar monarquias e guerras na Europa. A máquina fiscal espanhola, pesada e fragmentada, não conseguiu orientar aqueles fluxos para investimentos produtivos domésticos. Prevaleceram gastos correntes, privilégios e clientelismos que ampliaram a dependência do tesouro real do metal americano. Assim, nasceu uma economia vulnerável, poderosa na aparência de riqueza acumulada, frágil quando submetida a choques militares ou a flutuações de oferta metálica. Contrastem-se essas tramas com a trajetória inglesa. Naquelas ilhas, o jogo foi outro.
O poder naval, que se consolidou com as actas de navegação e com políticas que privilegiavam o transporte nacional, criou uma infraestrutura para comércio de longo curso. O parlamento e os mercadores articularam interesses que fomentaram a construção de navios, seguros marítimos, companhias de comércio e, em seguida, instituições financeiras. A Inglaterra não teve um afluxo comparável de prata americana nas primeiras décadas. Teve, porém, um dirigismo menos centrado na expropriação direta de metais e mais voltado para criar uma base manufatureira e um mercado interno em expansão. O colbertismo francês surge como contraponto. Sob Luís XIV e seu ministro Jean-Baptiste Colbert, a França buscou moldar uma industrialização desde cima. Estabeleceram-se manufaturas reais, subsídios seletivos, regulamentos de qualidade e doutrina de proteção que visava transformar luxo em exportação e arrebanhar mão de obra qualificada. Colbert acreditou que um Estado forte poderia dirigir a economia de forma a competir com as praças mercantes de Holanda e Inglaterra. Houve sucessos notáveis, tapeçarias, armaria, construção naval, mas também custos, burocracia extensa, estrutura fiscal pesada que recaiu sobre camadas populares e uma rigidez institucional que limitou a inovação espontânea que floresceu na Inglaterra. Em todo esse jogo, o contrabando funcionou como uma válvula de escape e uma resposta silenciosa às políticas mercantilistas. Portos periféricos, marinheiros precarizados e comerciantes ambulantes alimentaram circuitos ilegais que traziam tecidos ingleses para portos espanhóis ou ouro africano e açúcar americano para mercados onde a rigidez tarifária fechava rotas. Mas as mutações demográficas são talvez o capítulo humano mais doloroso dessa história. Na América, as epidemias reduziram populações indígenas em proporções catastróficas. Aldeias inteiras desapareceram e, com elas, saberes, línguas e modos de vida. O trabalho escravo africano não é um detalhe acessório. É o correlato sistêmico da expansão colonial. Plantations de açúcar no Caribe, minas nas Antilhas e nas províncias continentais precisavam de mão de obra que as populações locais, dizimadas, não podiam mais oferecer. Assim se estabeleceu um comércio transatlântico de vidas que alimentou lucros em portos europeus e gerou deslocamentos sociais e culturais de longo prazo. A pergunta inicial, como transformar riqueza em desenvolvimento sem violência sistemática, encontra na prática tantas respostas falhadas quanto tentativas mitigadoras. Houveram iniciativas de regulação, reformas fiscais tímidas, ofertas de crédito para manufaturas, tarifas protetoras que procuraram induzir capacitação. Mas muitas políticas chegaram tarde ou foram capturadas por elites. Outras foram eficazes em alguns setores e desastrosas em outros. O quadro que emerge é de um mundo que aprendeu, às duras penas, que o metal sozinho não cria pernas para a economia andar. É preciso instituições de acumulação, mercados de trabalho que remunerem e deem dignidade, tecnologia que se espalhe e políticas públicas que mitigam externalidades ambientais, sociais e demográficas que a simples venda de prata ou imposto sobre 13 navios não conseguiriam cobrir. Voltemos por um instante à imagem. Um muleiro no alto dos caminhos que levam a Potosí observa o brilho do monte e segura no alforje um saco já quase vazio. Não sabe se as moedas que viu passar pelos mercados de Sevilha voltarão um dia em investimentos que melhorem sua vida. Sabe apenas do peso do frio, do pó nas gengivas e das vozes dos oficiais cobrando cotas. Em Sevilha, um mercador calcula saldos e remessas e sente o desconforto de saber que seu metal pode valer menos do que pensa se as espirais de preço seguirem. Em Londres, um armador projeta construir mais um navio e imagina rotas, mercados e seguros que garantam retorno. Essas imagens dissonantes resumem a lição. As riquezas circulam, mas seus efeitos se enraizam de maneiras distintas conforme instituições, decisões políticas e choques humanos.
A próxima etapa desta narrativa aprofundará cada um desses vetores: o impacto ambiental e social da mineração em Potosí e em outras minas americanas, a cadeia que conecta prata, preços e consumo em toda a Eurásia, a formação das instituições financeiras inglesas e sua relação com manufaturas, e, finalmente, o balanço do colbertismo entre modernização administrativa e custos sociais. Mas, antes de seguir, é necessário descer do nível macro para ouvir mais perto uma voz que ecoa nas crônicas coloniais. A de uma mulher que perdeu a família para a epidemia, encontrou no mercado de Potosí uma nova razão de sobrevivência, vendendo chá de folhas andinas e pequenas lembranças de prata para os homens que iam e vinham. Sua história permitirá conectar números a rostos e mostrar como políticas que parecem técnicas atravessam os corpos e os lares. Maria Mamani conhecia o vento do alto como se fosse um parente duro e antigo. Acordava antes do frio se desfazer, enrolava o poncho úmido ao redor dos ombros e acendia, com paciência, o pequeno braseiro de barro onde ferveria a água do dia. As folhas vinham de socalcos próximos. Munha para o alívio do peito, manzanilha para acalmar a dor de estômago e, quando havia, umas folhas de coca que mastigava à tarde para suportar o cansaço do ar rarefeito. Aprendera a mistura que aquecia sem embotar a cabeça, acrescida de uma pitada de canela ou casca de quinoa torrada para dar corpo ao líquido. Chamavam-lhe Thé de las Horras, e nas manhãs em que o mercado respirava mais devagar, era o chá que atraía os homens de volta dos cortes e das bocas das galerias. Perdera a família no primeiro surto, uma febre que levou a mulher, depois o marido, depois o menino. A epidemia não escolhia ordem, escolhia fragilidade e deixara desçar em Maria um espaço que não se preenchia com recados ou lágrimas, precisava vender para sobreviver. Vendeu a casa na aldeia por um saco de lama secada ao sol e vinha para a cidade com um alforge, um tachinho de barro e um saco de tecido onde guardava algumas lembranças de prata. As lembranças não eram novidades importados, eram restos, pedacinhos de joias partidas, medalhas lavadas no ouro líquido das oficinas, pequenas lunetas remendadas pelos artesãos locais. Comprava o metal em trocados por onças a trabalhadores que precisavam de ouro ou prata para pagar encômias, impostos ou apenas para comprar aguardente. O mercado de Potosí era uma cidade dentro da cidade. Havia barracas de couro curtido, um emaranhado de trapos coloridos, vendedores de milho torrado, açougueiros que trabalhavam ao lado de comerciantes de tecidos vindos de Lima ou de Valparaíso. A voz de Maria misturava-se numa espiral com o tilintar de moedas e o rumor dos burros. Ela sabia onde sentar-se para receber os carregadores que desciam dos altos caminhos, logo à beira da vereda por onde passavam os mulos, entre os panos que protegem as mercadorias do sol e o canto ruidoso dos rapazes que ofereciam remédios milagrosos. A prata ali era presente e ausência. Presente porque vinha do cerro, o Potosí que cuspia homens e poeira e se tornava em moedas que tilintavam nas palmas. Ausente porque o fluxo que saía dali parecia sempre mais forte que o que voltava. Havia dias em que as mãos dos mineiros vinham vazias, outros traziam placas amassadas de prata, fragmentos lavados nas correntes que alimentavam as máquinas de bateia. A maior parte da produção ia para as casas de câmbio e dali para os navios que cruzavam o mar. No entanto, em pequenas transações como a de Maria, aquela prata tinha outro destino. Voltava ao cotidiano em forma de pequenos amuletos, de moedas trocadas por um pano novo, por uma ração de milho, por 3 goles de aguardente que apaziguavam a garganta de quem voltava das profundezas. Havia, porém, um preço que não cabia em prateleiras. O processo de extração e de lavra já se fizera mais industrial. O método do amalgamado, introduzido e expandido, exigia mercúrio. Mercúrio que vinha, em parte, de Huancavelica e, em parte, via longas cadeias europeias. Para triturar o mineral e separar a prata, misturava-se pó, água, cal e mercúrio numa massa escura, que depois era espremida, queimada, lavada. O mercúrio,
pesado, prateado, invisível quando se vai ao corpo, corria das mãos dos homens para os rios e desses para os campos. As mulheres da cidade notavam as mudanças. Os animais ficavam moles, as colheitas tinham ciclos alterados, e no inverno, crianças apresentavam tremores que as mães não conseguiam explicar. Maria observava com olhos de quem precisou tocar a morte. A gente dos barrancos voltava mais pálida, mais lenta, a boca manchada com gosto metálico. Mais de um viúvo deixara a cria aos cuidados de parentes, porque a garganta do pai não mais suportava o frio do ar. No mercado, isso entrava como rumor e depois como fato. Um senhor que vendia mesclas de ervas contou uma vez a Maria sobre a água turva no riacho que cortava a trilha entre a cidade e as oficinas. Não é água para lavar pano, disse, e os peixes já não se apanham como antes. Um homem, com a voz quebrada, jurou que a tosse que punha para fora no meio da noite vinha do pó das galerias, logo depois do trabalho de soltar a pedra do rochedo. As conversas eram atravessadas por uma resignação prática. Não questionavam a prata em si, mas lamentavam o modo como ela vinha e como trazia remorsos. Para muitas mulheres, inclusive para Maria, a prata era ao mesmo tempo sustento e sentença. Maria aprendeu a lidar com esses paradoxos com pequenas regalias. Guardava sempre uma moeda com uma imagem de santa por baixo do tabuleiro, escondia dentro do alforge um paninho tecido pela avó para os dias de chuva e alternava a venda de chá com a oferta de pequenos amuletos de prata polida, cruzinhas, medalhas da Virgem, pequenas plaquinhas com santos que os mineiros compravam para proteção diante das galerias. Havia naquele comércio íntimo uma economia de esperança. A compra de um medalhão não garantia segurança técnica, mas dava um momento de consolo, um laço de pertencimento. Esses objetos circulavam como promessas mínimas de sentido, devolvendo aos homens o que o Estado e as casas de câmbio não lhes podiam dar. Nem todas as trocas eram monetárias. O pulso do mercado funcionava também em crédito e favor. Um jovem carregador que havia quebrado a bota oferecia em pagamento o serviço de levar águas para o tachinho de Maria por uma semana. Uma tecedeira trocava retalhos por um pouco de chá para a mãe doente. Esses circuitos de auxílio mútuo eram invisíveis às grandes estatísticas que calculavam toneladas e onças. Ainda assim, sustentavam a vida de muitos que, de outro modo, teriam desaparecido na dureza da montanha. No entanto, a mesma rede social que abrigava também podia trair. Havia reguladores e cobradores que apareciam de tempos em tempos. Homens em capas oficiais que registravam pesos, carimbavam recibos e cobravam impostos. Quando passavam, a afluência diminuía. Maria observava como os olhos dos homens mudavam diante de um selo real. Havia um temor que vinha mais do risco de punição do que da obrigação moral de pagar. E, ainda que alguns tributos servissem a obras públicas, estradas, aquedutos, pontes, a sensação era de que muito pouco daquela arrecadação descia até as barracas onde ela sentava. A prata à sua volta era de todos e, ao mesmo tempo, de ninguém. Uma manhã de céu azul límpido trouxe um episódio que circulou por semanas como lição e lamento. Chegou ao mercado um grupo pequeno, mas barulhento, de mineiros que traziam consigo uma placa de prata grande e amassada, resultado de um desabamento menor em uma galeria. A placa fora retirada com dificuldade. O rosto de quem a carregava estava coberto de pó. No entanto, no caminho, alguns guardas haviam exigido parte da peça como taxa de passagem. Não um imposto formal, disseram, mas uma contribuição necessária. O grupo ergueu a voz, houve empurrões. Um dos guardas desferiu com o cabo da espada. A placa foi partida. O pedaço maior seguiu para o armazém oficial, e o restante foi vendido por preços aviltados. A notícia correu. Venderam-nos a meia prata por menos do que valia. Maria viu do seu canto a face do queixo empoeirado do homem que vendia a peça. A mesma face que nas noites solitárias contava histórias da galeria onde o teto soltava pedras com o gosto do metal.
Ela vendeu chá, olhou para a placa partida e reparou que ao longo de anos não haveria lugar onde uma placa daquele tamanho pudesse tocá-la sem que as mãos que a seguraram não tivessem dor. Comprou naquela tarde um pequeno fragmento da placa, uma moeda amassada por preço ínfimo. Guardou-a como se fosse um testemunho. Na hora de dormir, a moeda espelhava a luz da lamparina e parecia carregar todo o ruído do mercado consigo. A moeda, disse ela a uma vizinha, é mais do que prata. A vizinha riu incrédula, mas compreendeu. Naquele metal encontrava-se o resumo das cidades e dos caminhos que não mais pertenciam a quem morava no alto. Estava ali o trabalho de homens que entravam e saíam das galerias, o suor de quem havia carregado sacas até a cidade, a mão que poliu a moeda e o caminho que a máquina fiscal tomara quando decidiram que precisava entrar em navios. A prata era, afinal, uma linguagem que traduzia domínios distantes em pequenas imagens locais. Do lado de fora do mercado, ao entardecer, os trilhos de mulo se enchiam de sombras longas. Os carregadores amarravam as cargas e riam baixo, trocando notícias. Um navio partiu rumo a Lima com mais prata do que o esperado. Outra remessa seguiria para Sevilha dali a 15 dias. Esses anúncios geravam murmúrios. Julga-se, especula-se, espera-se. Para alguns, havia oportunidade. Comerciantes com linhas de crédito pensavam em comprar mais panos. Artífices planejavam peças que pediriam mais prata. Mulas seriam contratadas por viagens que pagariam melhor. Para outros, como Maria, era uma lembrança do quanto pouco daquilo filtrava para a subsistência diária. Mesmo assim, havia beleza e invenção nas margens. Numa banca próxima, um ourives ajustava uma pequena peça em que combinara prata de sucata com filigrana local. As formas não eram as das cortes europeias. Traziam desenhos do altiplano, folhas de quínoa, a silhueta de um condor, linhas que lembravam os caminhos das águas. Maria comprou esses enfeites para colocar nas alforjes das crianças que passavam. Não era luxo, era um modo de afirmar que, mesmo sob as pressões da administração e dos comerciantes distantes, havia um estilo próprio, uma capacidade de transformar o que vinha como imposto em objeto de identidade. Ao fechar a banca naquela noite, puxou o poncho mais apertado. A rua brilhava com fulgor lunar, e a silhueta do Cerro Rico se elevava, imóvel e imponente, como o relógio que conta a cidade. Ouviu distante o rumorejar de vozes e o passo pesado de um carregador que arrastava uma bota quebrada. Pensou nas moedas que vira viajar, para Londres, para Sevilha, e ao mesmo tempo sentiu sob as unhas o gosto do pó que nunca sumira. Guardou o pequeno fragmento de prata no bolso e pousou a xícara vazia no alforge. No dia seguinte, voltaria ao mesmo lugar, com chá e medalhas, e as histórias se repetiriam em outra ordem, com novos rostos, novos desabamentos e velhos mercados. Naquele instante, a cidade respirava seu próprio sistema. Fluxos que subiam e desciam, homens que partiam e voltavam, instituições que cobravam e interferiam, e redes invisíveis que mantinham as vidas unidas apesar de tudo. A voz micro de Maria, seus trocados, seus conselhos, sua entrega matinal ao fogo, era uma ponta visível do grande fio que ligava o alto das galerias às cortes europeias. E enquanto guardava a moeda, ela sabia que o fio podia romper-se em qualquer momento, que a economia global se mostrava grande demais para abarcar as pequenas esperanças. Ainda assim, ali, naquele pequeno gesto, havia resistência e continuidade. Um chá que aquecia, uma prata polida que refletia rostos e o mercado que persistia como espaço de existência apesar das violências e das desigualdades que o moldavam. A história de Maria encerra por ora numa imagem de mãos sujeitas ao frio e à ternura. Uma mulher que transformava folhas e prata em sustento, que inventava modos de sobreviver quando os mecanismos institucionais falhavam. O relato dela permite ver, de perto, o entrelaçamento entre política, tecnologia e corpo, como decisões tomadas em gabinetes distantes reverberavam em laringes, rins, nas vestes e nas bocas dos que trabalhavam o mineral. Segue necessário, porém, descer ainda mais fundo, visitar as galerias, ouvir os cantos dos mineiros, mapear a disseminação do mercúrio nos vales e reconstruir como,
A partir de tais fragmentos humanos e ambientais, se desenhou uma economia cujos efeitos ultrapassaram as intenções dos legisladores e dos mercadores.